Cheguei! Boa notícia! Acabou de sair a Instrução Normativa 2134 de hoje, 27 de fevereiro de 2023, que regulamentou a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2023. E dessa instrução, vamos para a parte mais importante. Quem está obrigado a declarar imposto de renda neste ano de 2023? Olha, está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual, que é a declaração do imposto de renda da pessoa física, a pessoa física residente no Brasil, que no ano calendário 2022 encontrava-se em uma ou mais situações a seguir. Este ano são 8 situações a serem analisadas, porque na verdade são aquelas mesmas 7 situações, só que um dos itens foi desmembrado em 2, mas teve uma pequena alteração na parte de Bolsa de Valores. Tá ok? Antes, porém, raciocine comigo o seguinte. Imagine se a nossa lei dissesse que estão obrigados a declarar imposto de renda aqui no Brasil as pessoas físicas residentes aqui no Brasil e também as pessoas físicas residentes lá no exterior. Aí a nossa legislação estaria exagerando. A nossa legislação não alcança tudo isso, porque seria o mesmo que a nossa legislação dizer que não somente nós que residimos aqui no Brasil, como também as pessoas que residem no exterior, ou seja, as pessoas do planeta inteiro têm que declarar imposto de renda aqui no Brasil. A nossa lei não tem essa força toda. Imagine o Cristiano Ronaldo, que está lá na Europa, que não tem nada a ver com as coisas aqui no Brasil, ter que declarar imposto de renda aqui? Claro que isso não tem nada a ver. Por isso é que o legislador está dizendo que é a pessoa física residente no Brasil, essa é a primeira condição. Beleza? Agora, imagine a segunda situação. Por exemplo, a pessoa é residente aqui no Brasil e tem rendas não somente aqui no Brasil, como também lá no exterior. Aí eu te pergunto, essa pessoa está obrigada a declarar a sua renda aqui do Brasil e também do exterior? Com certeza. Quando a pessoa é residente no Brasil e tem renda aqui no Brasil e no exterior, tem que declarar todas as suas rendas, inclusive as que auferiram lá no exterior. Beleza? Terceira situação, o contrário. Imagine uma pessoa que é residente no exterior, tem renda aqui no Brasil. Essa pessoa está obrigada a declarar? Claro que não. Você está vendo que o primeiro quesito para ter que declarar é ser residente no Brasil. Aí você está achando meio estranho, não é isso? Cuidado. Uma coisa é estar obrigado a declarar. Outra coisa é estar obrigado a pagar imposto. Então veja que essa pessoa é residente no exterior. Por exemplo, o jogador Messi, que hoje reside lá na Europa, não é isso? De repente, ele gostou aqui do Brasil, jogou a Copa do Mundo, comprou alguns imóveis e deixou o dinheirinho aplicado aqui. Veja que os imóveis dele estão alugados e está tendo renda de aluguel, não está? Essa renda de aluguel tem tributação. Só que é uma tributação definitiva que ele não está obrigado a declarar, por não ser um residente no Brasil. Mas é obrigado a pagar o imposto. Tanto que essa renda de aluguel vai incidir em imposto. E se tem uma fonte pagadora, ela tem que reter e recolher. Por exemplo, se o Messi aplicou junto ao banco, junto à Bolsa de Valores, os bancos e as corretoras de valores têm que reter e recolher esse imposto em definitivo. Então você está vendo que essa pessoa é residente no exterior, mas tem renda aqui no Brasil. E essas rendas são tributadas em definitivo. Só não está obrigado a declarar porque essa pessoa não é um residente no Brasil. Isto posto, agora sim, podemos analisar cada situação a seguir, certinho? Então, a primeira coisa que você tem que verificar é o seguinte, a pessoa é residente no Brasil e que lá no ano anterior, 2022, se encontrava em uma ou mais situações a seguir para estar obrigada a declarar agora em 2023, tá ok? Então, a primeira situação é essa. 1. Teve rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70 lá em 2022, agora em 2023 está obrigada a declarar. Por exemplo, teve renda de salário, teve renda de aluguel, teve renda de aposentadoria, renda de pensão, exceto pensão alimentícia. Pensão alimentícia passou a ser isenta, tá ok? Então, está obrigada a declarar.
Não teve rendimentos tributáveis, mas teve, item 2, rendimentos isentos e não tributáveis, mais rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, mais rendimento tributado em definitivo de valor superior a 40 mil, está obrigado a declarar. Rendimento isento, por exemplo, caderneta de poupança. Rendimento não tributável seria agora a pensão alimentícia, que pela decisão do STF declara na ficha rendimento isento e não tributável, mas ele é um rendimento não tributável. Rendimento tributável exclusivamente na fonte seria, por exemplo, o 13º salário, aplicação em banco como CDB, RDB. Tributável em definitivo seria o ganho de capital tributável. Então vendeu imóvel e teve imposto de renda. Aquele ganho de capital é um rendimento tributável em definitivo que se declara na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo. Somando tudo isso, está dando mais de 40 mil, está obrigado a declarar. 3. Auferir o ganho de capital tributável. Ganho de capital é lucro na venda de bens e direitos. Então, vender uma motocicleta com lucro tributável tem que declarar imposto de renda. Então, aquela questão, se não é um bem de pequeno valor, bem de pequeno valor é até 35 mil reais. Se o valor de venda é acima de 35 mil reais e teve lucro, aquilo é ganho de capital e é tributável. Tem que pagar imposto no mês seguinte. Teve uma situação como essa em 2022, esse ano de 2023 está obrigado a declarar. Certinho? 4. Realizou operações de alienação. Então aqui teve mudança. Em bolsa de valores, de mercadorias, futuros e assemelhados. A. Cuja soma foi superior a 40 mil reais. Ou B. Com apuração de ganho líquido sujeito à incidência de imposto de renda. Então aqui é o seguinte. Até o ano anterior, bastava fazer uma compra de ação ou uma venda de ação, já estava obrigado a declarar, porque o fisco entendia que o fato de você investir em bolsa de valores já era uma pessoa rica. Um absurdo. Agora sim, houve uma melhora. Não, nem tanto, mas houve. Está dizendo o seguinte, que se você aplica em bolsa de valores, não tem problema nenhum. Pode comprar ações, compra ações. Agora, se você alienou, vendeu ações, né, ou então mercadorias, né, em bolsa de mercadorias, enfim, você teve um valor de venda superior a 40 mil reais no ano, está obrigado a declarar. Certo aí? Agora, cuidado, quando se fala em ações, tem que analisar mês a mês. Tá? Então, se fez venda de ações no mês de valor até 20 mil reais, o seu lucro é chamado ganho líquido. Por que ganho líquido? Eu pego o valor de venda, subtraio o imposto sobre a venda, se incidiu, e dessa venda líquida subtrai o custo. E entra como custo o valor de aquisição, mais os outros custos como taxas de emolumentos, custódia, tá certo? E se for positivo, esse é ganho líquido. Certo aí? E aí tem que verificar. Se o valor de venda no mês foi acima de 20 mil, esse ganho líquido é tributável. E se o valor de venda no mês é até 20 mil, esse ganho líquido é isento. Por isso, há que se verificar o seguinte. Primeiro, somando todas as vendas, o valor de venda no ano, não é no mês não, acima de 40 mil, geralmente a pessoa que aplica em bolsa de valores, certamente, né, a maioria das pessoas fez venda no ano mais de 40 mil. Né? Então, está obrigado a declarar só pelo fato de ter vendido mais de 40 mil. Certinho? Agora, se não vendeu mais de 40 mil, mas teve algum mês que teve ganho líquido sujeito a imposto de renda e teve que pagar o imposto de renda pelo menos em um mês, está obrigado a declarar. Beleza aí? 5. Atividade rural. A. Receita bruta acima de R$ 142.798,50. Então, veja que atividade rural, tem atividade rural que a pessoa está obrigada a ser uma pessoa jurídica. Aquelas que não estão obrigadas a ser uma pessoa jurídica podem atuar como pessoa física. Certo aí? Bom, estando atuando como pessoa física, se no ano anterior o valor das suas vendas da atividade rural ultrapassa 142.798, este ano está obrigado a declarar. Tá ok? Agora, ou, item B, pretende compensar prejuízos de anos anteriores e do próprio exercício. Isso funciona da seguinte forma. Na atividade rural, há que se verificar o lucro mensalmente. Então, eu pego o valor de venda menos custos, despesas e investimentos. Se for positivo, é lucro.
esse lucro, eu ofereço a tributação pela tabela progressiva. Mas se eu quiser, posso comparar com o lucro por estimativa, que é pegar a receita bruta e aplicar 20%. Se o estimativa é menor, eu posso optar por oferecer a tributação, o lucro da estimativa. Certo aí? Agora tem um detalhe. Quando você faz a apuração, vendas, menos custos, despesas e investimentos, e der prejuízo, não vai ter imposto de renda naquele mês. Nem precisa fazer por estimativa, porque está dando prejuízo. Isso tem que ser provado pelo livro caixa ou por meio de uma contabilidade. Certo aí? E esse prejuízo pode ser compensado com lucros de meses seguintes e de anos posteriores. Para isso, o primeiro quesito é manter o livro caixa, ou então uma contabilidade. E segundo, tem que declarar para poder ter esse direito à compensação. Porque tá lá, chegou 31 de dezembro de 2022, tem prejuízo, para você não perder o direito de compensação lá em 2023, esse prejuízo, então você tem que declarar agora em 2023 e mostrar a existência desse saldo aí. Tá vendo aí? 6. Teve em 31 de dezembro de 2022 posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 300 mil reais. Então aqui você tem que somar sua bicicleta, motocicleta, terreno, lote, casa, apartamento, embarcações, tudo de sua propriedade. Somar tudo isso. Tá? Ou então você vendeu alguma coisa e está com direito de receber, soma também esses valores. Está dando mais de 300 mil? Está obrigado a declarar por esse quesito. 7. Passou a condição de residente no Brasil e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2022. Veja, situação número 1. Um estrangeiro, um venezuelano, migrou-se para o Brasil diante da situação que está o seu país e aqui tirou CPF, conseguiu um empreguinho e assim se encontrava em 31 de dezembro. Independentemente das suas outras situações aqui, só pelo fato de ele ter se tornado um residente no Brasil e assim se encontrava, ele está obrigado a declarar, né? Porque ele está com residência fixa, com CPF, com emprego aqui. Tá? Ou então, a pessoa, segunda situação, um brasileiro que residia aqui no Brasil, de repente ele foi para o exterior e fez a declaração de saída definitiva e depois de algum tempo, 5 anos, 6 anos, retornou ao Brasil e veio para ficar. E assim se encontrava em 31 de dezembro. Só por esse quesito essa pessoa está obrigada a declarar. Por último, item 8. Optou pela isenção sobre ganho de capital auferido na venda de imóvel ou imóveis residenciais. Aqui é o seguinte, a filosofia da lei é que uma pessoa aqui no Brasil tem o direito de trocar de residência sem ter que pagar imposto, mas tem regras a serem obedecidas. A regra aqui é o seguinte, ó, o que acontece aqui no presente de venda, menos custo, o lucro é o chamado ganho de capital, esse ganho de capital pode ser isento ou pode ser tributável. Para ser isento, eu tenho que olhar o passado e o futuro. Olhando para o passado, se nos últimos 5 anos não fez nenhuma venda de imóvel, e agora você está fazendo essa venda, abato o custo de aquisição, e se a venda é maior que o custo de aquisição, eu tive um ganho de capital. Certo aí? E para que esse ganho de capital seja isento do imposto de renda, é necessário que pegue o produto da venda, quer dizer, o valor recebido, e compre outro imóvel ou outros imóveis residenciais num prazo de 180 dias. Aí, nesse caso, esse ganho de capital é isento do imposto de renda. Certo aí? E essa isenção é uma opção, porque de repente a pessoa tem vários imóveis, não tinha feito nenhuma venda, e está vendendo um dos imóveis agora. Certo aí? E ainda não. Só que o valor do ganho de capital é pequeno e sabe que daqui a pouco vai poder vender um outro imóvel residencial de um valor maior. Aí ela diz, não, eu vou preferir a isenção nesse maior. Esse pequeno eu vou pagar imposto agora. Posso fazer isso? Posso. Então é aquela questão que a pessoa tem que analisar. Né? Agora, se a pessoa optou por essa isenção, e mais ainda, isso se faz por meio... Você tem um capítulo aqui no curso que trata só sobre ganho de capital. Mas isso aqui funciona assim, você tem que baixar um programa chamado GCAP, alimenta esse GCAP, e o GCAP é que diz se houve isenção ou
houve tributação. Se for tributável, ele te dá um DARF para você pagar no mês seguinte. Mas se for isenção, agora na declaração de 2023 você vai importar o GCAP para dentro da sua declaração e automaticamente as informações são preenchidas na sua declaração e isso vai aparecer como sendo um ganho de capital lá na ficha rendimento isento e não tributável. Então você optou pela isenção. Naquele ano que você optou pela isenção, se a isenção ocorreu em 2022, você fez essa opção, agora em 2023 você está obrigado a declarar por esse quesito. Então, gostou deste vídeo? Dê logo uma porrada aí no like e não se esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Roberto do que receber uma notificação da Receita Federal do Brasil. Olha, eu tenho uma grande notícia para você. Vá lá no netacursos.com, no site, faça seu cadastro, não custa nada, e passe a assistir cursos grátis de legislação tributária, contabilidade, trabalhista, previdenciária e tantas outras coisas. Vá lá e conheça. Tamo juntos!